Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre o Remo e essa vitória, né, super importante de 3-2 diante a Chapecoense e a mídia, né, de vários outros portais como a ESPN, UOL, repercutindo essa boa fase do clube, até por conta, né, da equipe ter uma sequência de vitórias. A classificação também na Copa do Brasil ajudou bastante, até porque o Remo vai descobrir nessa próxima semana quais serão os adversários das oitavas de finais e vale lembrar, garantindo também uma premiação bem interessante. Vou trazer aqui os valores para vocês e também, né, dessa boa fase do time, até por conta de um bom posicionamento na classificação, né, da Série A, comparado a algumas rodadas. Hoje, né, o Remo estando a 3 pontos de alguns clubes que já estão fora da zona, como por exemplo o Santos, o Grêmio, e obviamente que está muito embolado, né? Por exemplo, o Remo hoje tem uma distância de 6 pontos para o primeiro time dentro da zona de Libertadores, né? O nono colocado aqui mais ou menos, né? Se a gente for considerar, então, que é o Botafogo. Então, realmente está num embolo danado, pelo menos não ficando numa situação mais complicada, como por exemplo a Chapecoense, né? Que perdeu nesse último domingo, com somente 9 pontos, já se vê numa situação bem mais delicada, né? Enfim, vou trazer uma análise aqui para vocês no vídeo de hoje. Então, só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse é o canal Black Cartel Foot. Muito obrigado aí pelos inscritos nessas últimas semanas. Agora estou de volta, né, aqui em casa, gravando uns conteúdos para vocês. Tinha viajado esses últimos dias, agora já estamos de volta aqui para trazer um melhor conteúdo. Então bora aqui rumo aos 73 mil inscritos no YouTube. Contei com a ajuda de vocês, beleza? Então vamos lá, vou deixar aqui primeiramente, né, sobre essa vitória, os gols aí marcados pelo Jajá, o Iago Pikachu e um gol contra, né, do Bruno aí da equipe da Chapecoense. Já no finalzinho, um jogo com duas viradas, né, o Remo abre o placar, bela cobrança, né, foi de falta pela direita e aí o Pikachu livre dentro da pequena área, mais um belo passe e uma assistência na conta. Realmente viveram uma fase muito boa os meias de criação, né? O Patrick ontem também, na minha opinião, até que fez um jogo justo no meio de campo, e o Vitor Bueno também com mais uma assistência, chegando, né, a participações interessantes até aqui na Série A. Enfim, um jogo interessante, alguns reforços bons, né, para se firmar, o Pikachu já ali pelo lado esquerdo, vivendo uma boa fase, enfim, vitória super importante, ainda mais vindo com um gol aos 86. Alguns outros portais que repercutiram nessa vitória, tá aqui ó, do Globoesporte.com, análise: Remo consegue nova remontada e embala para encarar 2 jogos em casa pré-copa, né? Então, sobre a sequência do Remo na classificação até aqui, que vão ter algumas partidas importantes que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, Globoesporte.com repercutiram e destacando essa boa fase justamente depois de uma classificação contra o Bahia na Copa do Brasil e agora, né, com essa vitória fora de casa, tendo ainda uma sequência de 2 partidas dentro do seu estádio, que sem dúvidas vai fazer muita diferença. Tem também aqui o UOL repercutindo também sobre o duelo, né, na parte de baixo da tabela, tá aqui ó. Remo vence Chapecoense com gol contra em duelo na zona de rebaixamento, e destacando também um jogo bem emocionante, né? Eu vi muita gente falando, nossa, um jogo ruim e tudo mais, de 2 times assim, né? Pensou, vai ser um jogo difícil de assistir. Eu vi muita gente zoando, esse torcedor modinha, né, de clube do eixo. E aí eu fiquei, pô, eu acho que esse jogo tem tudo para ser animado, né? Ninguém aqui vai querer perder ou empatar esse jogo. Então, foi um 3-2 aí, melhor do que eu estava esperando, né? Eu esperava um 2-0, 2-1 aí, um 2-2, mas 3-2 realmente foi um jogo bem interessante, e o UOL repercutindo justamente isso, né? Destacando aqui um jogo bem animado. Teve também a ESPN, tá aqui ó, em jogo de 2 viradas, Remo vence a Chapecoense e amplia a sequência positiva no Brasileirão, destacando essa boa fase, né, do Remo, e também justamente o jogo bem animado que foi entre as equipes, inclusive com o gol, né, do Neto Pessoa aí, a lei do ex, no primeiro tempo, logo após, né, ter abrido para cá, um erro ali do Marcelinho, mas pelo menos aí conseguindo então essa virada. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer. Teve também vários outros portais, né, que eu não vou ficar deixando aqui porque pode ter direito de imagens, né, então eu prefiro não deixar aqui para vocês, mas inclusive da Casa TV, né, repercutindo os melhores momentos, ó, que tem inclusive no seu canal do YouTube. Se eu não tiver, eu não sei se agora você passou na Casa TV esse jogo ao vivo, eu já estava no Premiere, já estava assistindo anteriormente outro jogo, acabei deixando por lá, então eu nem vi, mas pelo visto sim, né, vocês estão postando os melhores momentos, repercussão também da Casa TV. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, só não vou dar play, né, porque senão pode dar direito autoral. Eu vou deixar aqui também ó, o outro aqui do portal Liberal, né, Remo vence Chapecoense fora de casa em jogo de 5 gols
na Série A. E agora o Remo tem essa sequência de jogos dentro de casa que sem dúvidas vai ser fundamental, né? Se a gente abre aqui então a tabela de classificação, já falei com vocês, mas agora 2 jogos, na minha opinião, difíceis, né? Contra o Atlético Paranaense, que vem de uma boa fase, e contra o São Paulo dentro de casa, né? Lá no dia 30, antes da parada da Copa. Na minha opinião, como vai ser um jogo só no domingo, eu acho que o Remo vai ter um tempo maior para se preparar. Em comparação, por exemplo, com o próprio São Paulo, que vai ter jogo, compromisso em Libertadores, vários times também em Sul-Americana, no meio de semana, né? No caso do São Paulo Sul-Americana. Então acaba que vai fazer uma diferença. Vai ter ainda uma sequência de mais 2 jogos do São Paulo até lá no dia 30 pelas competições internacionais. Então acho que o Remo pode sim chegar mais descansado. E eu espero, apesar de ser 2 times difíceis, né? O São Paulo trocando de técnico, tá, mas está em 4º lugar. E o Atlético Paranaense vivendo uma boa fase em 5º. Eu espero pelo menos 3 pontos nesses 2 próximos jogos. E aí, né, se termina com 3 pontos, ou no melhor dos cenários, uns 4 ou 6, né? Aí 6 já é garantia que o Remo terminaria fora da zona do rebaixamento para essa parada da Copa. Mas eu vou trabalhar aqui com uma projeção de 3 a 4 pontos, tá? 3 pontos, chegaria a 18. É difícil imaginar que Santos, Corinthians, Grêmio e tudo mais não pontuem. Então teria que depender um pouquinho da sorte ali para terminar fora da zona. Se terminar fora da zona, dentro da zona, como vamos colocar aqui, 19 pontos, mas o 10º colocado tem 21, vamos colocar assim, né? 20 pontos aqui, ó. 21 pontos o 11º e o 12º, tá ótimo, porque tá tudo no bolo, né? Não é, nossa, afundado na zona do rebaixamento. É tendo uma perspectiva de que depois da volta, né, inclusive com contratações, que a gente sempre vai atualizar aqui para vocês no canal, dá para pensar numa saída tranquilamente da zona do rebaixamento, né? E é igual eu falei aqui no vídeo, olha o tanto que está embolado a competição, né? Por exemplo, o Bragantino tem 23 pontos e o Vitória tem 19, né? O Bragantino em 6º e o Vitória em 14º. Loucura, uma diferença muito curta. Quem dirá aqui, né? Ó, Cruzeiro 20, Vasco 20, Internacional 21, Atlético Mineiro 21, Botafogo. Então, 5 times aqui totalmente embolados, né? Aí o Bahia, o Curitiba e o Bragantino se descolam um pouco mais. Realmente lá na ponta, né? Fluminense, Flamengo e Palmeiras, na minha opinião, são esses que vão brigar pelo título mesmo. Mesmo o Cruzeiro, né? Que tem um time muito bom e tal. Até, talvez, por exemplo, um Bahia, eu acho que não, não é para brigar pelo título mesmo. O Cruzeiro acho que já ficou um pouco para trás, né? 15 pontos é muita coisa, mas para terminar num G4, né? Um G3 ali, vai saber, né? E o Remo também da mesma forma, se abrir vaga demais para a Sul-Americana aí, a gente vê que 11º, pô, difícil, né? Mas geralmente sempre o 14º em diante já vai, só de permanecer, na minha opinião, nesse ano, já vai estar ótimo. Então, vale destacar também essa classificação na Copa do Brasil, né? Que foi no meio de semana, eu estava viajando, nem consegui repercutir aqui com vocês. Mas, depois de 23 anos, o Remo voltando, né? Às oitavas da Copa do Brasil. Depois desse bom jogo também de volta, né? Contra o Bahia na competição. Então, tá aqui, ó. 3-1 na ida e 2-1 na volta. E aí até o pessoal falando, né? Vamos jogar como se fosse o Bahia do outro lado. Porque já tinha vencido a primeira no Brasileirão, depois de muitos anos também. E vencido o jogo da ida na Copa do Brasil e mais uma vez na volta. Já que o Bahia tem um time muito bom, né? Realmente é surpreendente. Na minha opinião, top 5, 6 elencos do Brasil hoje. É muito bom mesmo. Então, assim, é um feito muito importante que, sem dúvidas, eu tenho certeza, isso aqui deu muita moral para a equipe. Ainda mais que não vai ter jogo agora da Copa do Brasil, um em cima do outro. O sorteio só vai ser no dia 26. Eu acho que foi um bom para dar um ânimo e um caixa também, né? 5 milhões de participações nas 2 fases, né, que o Remo já acumulou. E ainda, só de passar para a segunda fase, já tinha embolsado 2 milhões, mais 3 milhões da classificação. E, obviamente, né, vai ter ainda uma renda só de estar nas oitavas de finais, que já vai acumular quase 8 milhões de reais só com premiação. Fora ainda, por exemplo, a renda, né, de quase meio milhão líquido, tá, já no bolso do clube, com um público de 19 mil. Então, fora isso, que vai ser bem importante, né, para fazer um caixa e, obviamente, pagar o salário dos jogadores, chegada também de novos atletas. E agora o sorteio, igual eu falei para vocês, vai ser no próximo dia 26, é isso? Lá na sede da CBF, deixa eu só confirmar aqui para vocês, isso mesmo, dia 26 de maio, às 11 horas, vai dar bem numa segunda-feira? Terça-feira, geralmente é isso mesmo. E aí tem vários times, né, por exemplo, de difícil aqui mesmo, vamos colocar Corinthians, o Atlético Mineiro, por exemplo, o Cruzeiro, o Fluminense e o Palmeiras, né? E aí, claro, né, vai ter um Vasco, um Internacional, um Santos, que nunca é fácil, mas que pode passar. E, obviamente, o Grêmio aqui também, né, óbvio, na Copa do Brasil. E aí alguns times, por exemplo, Chapecoense. Pode ser que o Grêmio enfrente o Chapecoense nas oitavas e já se vê numas quartas, por exemplo. Óbvio, o Chapecoense vai dar a vida também, não é fácil. Ontem não foi também. Mas, assim, dá jogo, né? Chapecoense contra o Vitória, contra o Juventude, que está na Série B, contra
Vamos colocar o Mirassol numa fase não muito boa, pensando em Libertadores também, em brigar na parte de baixo. O Santos, por exemplo, numa fase não muito boa. Enfim, eu acho que dá jogo, obviamente, né? Mesmo que venha um Corinthians pela frente, né? Vai brigar. Eu acho que aqui de difícil mesmo vir uma fase, nossa, sensacional hoje é o Palmeiras, né? Então as coisas podem mudar muito até lá. Enfim, acho que pode sim ter uma sorte na competição. Vale lembrar, né, que se ainda passar para as quartas de finais mais 4 milhões, então chegaria a quase 10, somando com só de participar das quartas você já recebe, né, um dinheiro. Então um valor bem interessante. Semifinal mais 9 milhões, somaria quase 20 milhões de reais no total. E vice-campeão, né, 34 milhões e o campeão 78 milhões. O campeão, em média, fatura quase 100 milhões de reais, passando por todas as fases. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vou deixar outras sugestões de vídeos aqui para vocês e até mais. Valeu!